Bom, gente, é o seguinte, vamos falar agora sobre juros e correção monetária. O que significa, qual é a diferença, como eles se aplicam. As pessoas confundem muito essas duas coisas, tá, gente? Juros e correção monetária. Juros é algo que você de fato paga, que sai do seu bolso e que gera um prejuízo em você e um lucro em quem está recebendo. Então o banco, quando financia, ele recebe juros, ele está lucrando para fazer um empréstimo. Quando você faz um investimento, o banco te paga os juros. Então, toda vez que tem juros, de fato tem alguém perdendo e alguém ganhando, tá? Isso não acontece em correção monetária. Correção monetária é outra coisa, não tem nada a ver com juros. Correção monetária é inflação. Então, as coisas que a gente paga, que a gente adquire num certo prazo, elas precisam sofrer uma correção monetária porque a moeda, ao longo do tempo, ela perde o valor de compra dela devido à inflação. Por menor que seja a inflação no Brasil, e a gente tem uma inflação muito bem equilibrada nos últimos 30 anos, né, o plano real, mas tem alguma coisa. Então, aquela coisa que tem, mesmo sendo pouca, ela precisa ir para o produto. Seja uma caixinha de leite, seja o feijão, seja a gasolina, uma passagem de ônibus, ao longo do tempo essas coisas sofrem correção monetária. Mas isso não significa que você está perdendo quando você paga. Na verdade, a correção monetária serve para empatar. Quem recebe, quem paga, se não sofrer, ao longo do tempo, se aqueles valores não forem corrigidos, dá um desequilíbrio. E a correção é para reequilibrar, não é para ninguém ganhar e ninguém perder. Até aluguel, por exemplo, ao longo do tempo ele sofre uma correção. Por quê? Porque senão quem recebe aluguel, aquele mesmo valor, depois de um tempo ele fica defasado. O salário mínimo é um grande exemplo. No Plano Real, quando começou em 94, o salário mínimo era R$ 66. Hoje está em torno de R$ 1.400. Pois é, então quer dizer que uma pessoa hoje ela é rica ganhando o salário mínimo? Não, porque as coisas também aumentaram. Então, de novo, tem ali um empate. Correção monetária é só para empatar. Juros não, juros aí é para ganhar ou perder. Quando uma pessoa compra um imóvel na planta, seja da Tibério ou qualquer outra construtora, ele vai pagar isso a prazo. Se ele vai pagar a prazo, vai haver correção monetária. Para quem estiver pagando e quem estiver recebendo, sempre estar nessa posição de empate. Como é que funciona na Tibério em qualquer lugar? O cliente ele vai fazer um plano de pagamento ao longo do tempo. Esse plano tem parcela no ato e tem parcelas no futuro, mensais, anuais, e a única o financiamento que está lá para o final, né? O ato, gente, ele não sofre correção, evidentemente, porque o cliente pagou. E uma vez que pagou, não tem o que se pagar, não tem o que se calcular um reajuste, uma correção monetária. Agora, em todas as prestações mensais, nas anuais, até mesmo na única e no financiamento, ele vai pagar aquele valor lá no futuro corrigido pela inflação de hoje até lá. Não vai ter juros, essa é uma informação importante. Durante a obra, não há juros, não há cobrança de juros. Mas, evidentemente, tem a correção monetária. Senão a construtora, o que ela está recebendo ao longo do tempo, se não for corrigido, não é mais o mesmo valor, não é mais suficiente para comprar o cimento, o ferro, o aço. Então, tem uma correção monetária aí, tá? Existem vários índices de correção no mercado, que são divulgados pela mídia. Tem o IGPM, que corrige os aluguéis. Tem o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. E tem o INCC, que é o Índice da Construção Civil. Dentre vários índices, durante a obra, a gente aplica a correção pelo INCC. E o INCC, gente, tem dado ao longo dos anos em torno de 4, 5, às vezes cai, às vezes sobe, mas é pouca coisa, não oscila tanto. Uma grande oscilação da inflação que a gente teve recentemente foi na pandemia. Não foi do INCC, foi de tudo. Mas logo as coisas se reequilibraram novamente. Então o cliente ele vai pagar durante a obra aqueles valores que foram combinados, e somente aqueles, sem juros, aplicado aí só a correção monetária. Então aquelas mensais de R$ 1.000, talvez aumente R$ 5, R$ 10, aquelas anuais vai aumentar um pouco, né? O importante o cliente saber é o seguinte, quando ele compra um imóvel, ele vai contratar o imóvel num preço. Digamos, assinou um contrato de 300 mil, isso aqui é preço contratado. O que ele vai pagar? De fato, ele vai pagar aqueles 300 mil e mais a correção, mais a inflação e nada mais. Olha, se o mercado aquecer, os preços dobrarem de valor, se a Tibério estiver vendendo aquele mesmo imóvel por 50% a mais na Chaves, isso se chama valorização. Esse cliente ganhou. Ele comprou por 300
e ele pagou 300 e só a correção, ele não pagou a valorização. Então, digamos que esse imóvel na Chaves esteja valendo 400 mil. E a valorização, que é esse valor aqui, ó, é muito superior à inflação que ele pagou a correção monetária. Isso ele ganha, isso é lucro dele. Agora, é importante entender essas diferenças, tá? Ninguém pode ficar com medo de correção monetária porque é padrão e é normal. Então, recapitulando, durante a obra, tem juros? Não, não tem juros. Só a correção da inflação, através do INCC, em torno aí de 4% ao ano, às vezes menos, às vezes mais. Né? Chegou na entrega, acabou. Chegou na entrega, o cliente ele quitou o imóvel na entrega. Ou ele quita com recursos próprios, ou ele quita com financiamento. Mas para Tibério ele não vai dever mais nada. Se ele fizer um financiamento bancário, por exemplo, ele vai dever um saldo devedor para o banco, mas para Tibério, nada mais. Mas não pode ser diferente. E se chegar lá na Chaves e ele não tiver quitado o imóvel para Tibério, sei lá, o financiamento dele não aprovou todo o valor, ou faltou o dinheiro da parcela única, a Tibério ela pode fazer um acordo com esse cliente, fazer um parcelamento. Olha, faltou um pouquinho, eu vou parcelar direto para você, você paga para Tibério depois. Aí sim com juros, tá, gente? O que diz a lei? Que durante a obra, antes do habite-se, não pode ter juros. Mas depois do habite-se, se tiver alguma coisa a dever, aí o cliente vai pagar para Tibério com juros de 12% ao ano e a correção troca, sai o INCC, entra o IPCA. Antigamente a gente trabalhava muito com o IGPM, né? Mas são similares todos eles, tá? O que ele conseguir pagar para Tibério até a entrega, sem juros. Se ficar alguma rebarba, que não é o caso, não está no contrato, ele tem que quitar aqui, a Tibério pode fazer um acordo com ele e fazer um parcelamento extra, aí com 12% de juros ao ano. Ainda assim, gente, um juros pequenininho, menos de 1% ao mês, na verdade. Então, mas se o cliente seguir o contrato e ele conseguir quitar o imóvel com financiamento bancário, olha, pagou para Tibério aqui um pedaço, e aí contratou um financiamento da Caixa, Bradesco, Itaú, enfim, não importa. Para Tibério ele não vai dever mais nada. Agora, ele vai dever para o banco. E o banco, depois do habite-se, vai financiar para ele, evidentemente com juros mais correção. Ele vai pagar quanto de juros? Os juros do banco. Hoje está dando em torno de 10%, já foi menor, já foi maior, mas também não oscila tanto não. E correção, o que ele vai pagar? A correção do banco, que é a TR. Mas aí ele vai pagar com o banco, para Tibério ele já quitou o imóvel. Tá, pessoal? Por mais que ele pague aí um pouquinho de inflação, ele vai receber um imóvel na Chaves que vale muito mais. Evidentemente vai estar valorizado e uma valorização que supera a inflação. Gente, olha, por mais elementar que isso seja, por mais básico que isso seja, pode ter um cliente ou outro que não conheça, não entenda muito dessas diferenças e pode ter um corretor ou outro também que não sabe a diferença disso aqui. É importante conhecer, tá? E a internet tem muitas matérias, as informações são vastas. Qual que é a diferença de juros e correção monetária? Então eu vou dizer para o meu cliente, olha, você vai pagar só a correção monetária durante a obra, nada mais, não tem juros. Aí o cliente te pergunta, olha, você faz uma projeção para mim? Não faça, gente. Não caia nessa armadilha. Primeiro, por 2 motivos. O primeiro deles é, como é que você vai fazer uma projeção de inflação futura? Você sabe quanto que será a inflação daqui 2 meses, daqui 3 meses? Não dá para saber. Então eu não vou projetar. Outra coisa também é o seguinte, a gente começa a projetar aumentos, isso é muito perigoso, o cliente pode se assustar. Assustar com uma coisa que é básica, né? Se ele fosse pagar o aluguel, também teria aquilo. Mas eu não quero fazer ele se assustar. Eu vou falar assim, não é possível fazer uma projeção, é um cálculo mensal, mas é pouca coisa, tal. Você pode dizer o dado, a informação, olha, o INCC nos últimos 12 meses deu 4%. Deixa o cliente fazer a conta lá, é pouca coisa. E segue o assunto, tá, pessoal? Isso aqui, apesar de ser algo muito pontual e básico, é preciso entender, é preciso saber explicar, sem falar de menos, mas também sem ficar falando demais, não. É isso aqui, pronto, acabou, não tem segredo e vida linda, vida que segue. Tá certo, gente? Então, vamos para o próximo vídeo. Abraço.